Bom, pessoal, eu vou retomar a partir da a crise cafeeira, que eu tive que interromper o vídeo. Então é o seguinte, a, a crise de 1929, conforme eu falei para vocês, foi uma superprodução. Ela acontece por uma superprodução de industrializados nos Estados Unidos, que vai fazer com que eles produzam mais do que a capacidade de compra da população. E a população, para tentar comprar os produtos, vão se endividar. As indústrias vão crescer de uma certa forma, porém vão se afundar em dívidas com o governo. Como não há um retorno do investimento a curto e médio prazo, essas indústrias vão entrar em decadência e nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores de 1929, ou crash da Bolsa, como ficou conhecido. Conforme eu tinha falado para vocês, é um capítulo à parte que eu quero montar uma aula específica para vocês sobre a crise de 1929. Mas como que a crise de 1929 afetou o Brasil? Afetou principalmente na produção cafeeira, né? Os cafeicultores produziam muito, vendiam 73% da produção de café para os Estados Unidos, e os Estados Unidos simplesmente deixaram de comprar o nosso café. Os armazéns, os depósitos de café no Porto de Santos, de onde eram transportados e exportados para os Estados Unidos através de navios a produção cafeeira, começaram a ficar encalhados lá. E o governo vai ter que tomar alguma atitude para tentar resolver esse processo de superprodução de café e não ter compradores, né? Então nós vamos ter uma crise em larga escala. O primeiro grande desafio enfrentado por Getúlio Vargas foi contornar os efeitos da crise e promover a dinamização da economia. Para solucionar a crise cafeeira, Vargas determinou a criação do Conselho Nacional do Café em 1931. O que esse Conselho Nacional do Café fazia? Tal conselho ordenou a compra do produto excedente, olha o absurdo, e a queima de milhares de sacas com o objetivo de diminuir a quantidade do café e elevar o seu preço. Com certeza vocês têm por obrigação de saber, vocês já estão no terceiro colegial, a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura a gente está vendo hoje, 2020, compra do álcool gel, por exemplo, compra do álcool 70, máscaras, luvas, insumos para os hospitais. O que está acontecendo? Nós estamos tendo um desabastecimento desses produtos. E quando a gente não tem o produto no mercado, a tendência é fazer o quê? Com que esse produto aumente de preço. A lei da oferta e da procura, o que é? Quanto maior a quantidade de produto eu tenho no mercado, menor é o preço. Quanto menor a oferta do produto no mercado, maior é o preço. Então basta a gente ver, por exemplo, as safras, né? Quando é época de laranja, então a gente tem grandes quantidades de laranja no mercado, o preço abaixa. Quando não é época de laranja, a gente vai ter pouca produção de laranja no mercado, o preço da laranja vai subir. A gasolina, o álcool, quando a gente tem safra de cana-de-açúcar, produção de cana-de-açúcar, o álcool, o etanol nas bombas de gasolina, eles tendem a baixar o preço. Quando não é safra de cana-de-açúcar, quando não tem produção de cana-de-açúcar para a produção do etanol, nós vamos ter um desabastecimento do produto no mercado e a tendência é o aumento do preço nas bombas de combustíveis. Então, o que o governo tentou fazer com essa medida, com esse Conselho Nacional do Café? O governo compra o café, o governo comprou o café
dos cafeicultores com dinheiro nosso, né? Porque o governo compra com dinheiro de quem? Do povo, dos nossos impostos. O governo comprou o café com o nosso dinheiro e mandou queimar o café para que tivesse pouco produto no mercado e o produto voltasse a subir de preço e os cafeicultores tivessem um certo lucro para poder se manter. Então é uma medida bastante ousada do governo do Getúlio Vargas, muito criticada para a época. Getúlio Vargas também estimulou a policultura e a industrialização. Bom, na página 8 nós vamos ter um interpretando documentos, vocês vão ter aí uma tabela e em seguida algumas questões de interpretação dessa tabela. Tá? Depois vocês vão responder lá na plataforma. A Revolução Constitucionalista. Valendo-se de divulgação por meio da imprensa, cartazes, jornais e emissoras de rádio, que era o veículo de comunicação em massa que estava se popularizando no Brasil, as emissoras de rádio, o movimento atraiu a participação popular para lutar contra o governo provisório e por mais autonomia nas unidades federativas. Ao todo, o Exército dos Patriotas ou Constitucionalistas chegou a contar com 135 mil homens. 135 mil homens é uma população menor do que a população de Itapetininga, né? Então é como se Itapetininga tentasse fazer uma guerra contra o resto do Brasil. Que conclusão a gente chega? Lógico que nós não teríamos a menor chance. Houve boas intenções, lógico, mas não teríamos a menor chance. Então nós vamos ter uma revolução constitucionalista e essa revolução constitucionalista, mas ela vai produzir frutos. Nós vamos ver que vai haver frutos importantes. Embora fossem apenas 135 mil homens, para a época era um número considerável, porque a população brasileira não era tão grande assim, mas era uma quantidade muito pequena diante da população brasileira, representava muito pouco diante do todo, né? Mas surtiu efeito, né? Houve mudanças, o governo teve que se posicionar, e uma das medidas que o governo teve que tomar foi justamente a de criar uma constituição para o Brasil e repensar alguns direitos e deveres que estavam sendo tomados pelo governo provisório do Getúlio Vargas, que tinha tirado a autonomia dos estados. Aqui na página 9, nós vamos ter lá outro troca de ideias. Nós vamos ter uma charge e duas questões para vocês analisarem com base nessa introdução da Revolução Constitucionalista. São Paulo resistiu por 3 meses às tropas do governo, mas, sem o apoio de outros estados da federação, o movimento constitucionalista foi vencido. 2 anos depois de o início do movimento paulista ter se iniciado em 1934, a Constituição foi entregue à população brasileira. Então teve um resultado a ação dos paulistas. Não foi totalmente em vão. Pelo menos a Constituição foi colocada em vigor de uma forma mais democrática. O que nós vamos ter de características importantes nesta Constituição? A Revolução Paulista apressou a elaboração do Código Eleitoral, que não existia. Não existia um código eleitoral. As eleições eram feitas de forma fraudulentas,
né? A chamada eleição do cabresto, onde o eleitor tinha que votar no candidato do governo de forma imposta. A eleição era aberta, todo mundo sabia quem votava em quem. Então tinha uma forma de perseguição. Não era a eleição não era universal, não era todas as pessoas que votavam. Então isso também mudou. Então houve já uma mudança. Publicada em 32, então o novo código instituiu outras regras para as eleições no Brasil. Entre as deliberações contidas no documento estava o estabelecimento do voto livre. Não tinha mais voto de cabresto, você vota em quem você quiser. Secreto, ele não é mais aberto, ninguém tem que saber em quem você votou, né? São cédulas abertas, secretas. E o direito do voto feminino. Pela primeira vez, as mulheres passavam a votar no Brasil. Eu sei que talvez não seja muito do interesse de vocês, não sei se vocês gostam de novela, mas a novela Eram Seis, que acabou agora semana passada, que tinha como pano de fundo, cenário, uma história entre uma família de Tapetininga e que vivia parte dela em São Paulo, e a trama da novela passava toda nesse contexto entre São Paulo e Tapetininga. Mostrou esses movimentos, mostrou o movimento feminista pelo voto, mostrou o movimento da Revolução Constitucionalista de 32. Então teve alguns pontos históricos da novela Éramos Seis. Acho que quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir a novela, pôde perceber ou está relembrando agora essas passagens. Acho importante ilustrar a televisão, as novelas, os programas, os documentários, enfim, eles contribuem bastante para a ilustração das aulas, principalmente para as aulas de histórias e de geografia. A gente tem uma gama imensa de produções que ilustram muito bem, tá? Lógico, a gente tem que saber separar o que é ficção e o que é realidade. O direito das mulheres ao voto garantido pela Constituição de 34 foi resultado de uma luta travada há muito tempo. Então não foi um período, assim, não foi algo tão simples, né? E também não foi só na Revolução de 32 que esse assunto veio à tona. Pelo contrário, já há muito tempo, desde a proclamação da República, que as mulheres já reivindicavam a sua participação na vida pública e política do Brasil. Aí nós vamos ter uma pesquisa para vocês produzirem e um exercício de conexões na página 9 para vocês responderem as questões letra A, B e C. Antes da gente passar para o próximo tópico, vamos recapitular aqui pelo slide. Então vocês estão vendo ali, no canto esquerdo, nós temos uma propaganda que convoca os paulistas para fazer parte da Revolução Constitucionalista. Então houve toda uma campanha, né? Até doação de ouro para financiar a Revolução. Muitas pessoas, muitas famílias doaram até as alianças de casamento para que o governo, o movimento revolucionário de 32 tivesse condições de comprar armas e munições e insumos para poder enfrentar
as tropas do governo, mas infelizmente foram derrotados. A vitória é do ponto de vista da moral, né? Porque algumas conquistas foram feitas a partir desse movimento. Participantes: paulistas descontentes com a nomeação de um interventor pernambucano para São Paulo. Então pense bem, né? O governador de São Paulo não era um paulista, não era do estado de São Paulo. O presidente da República, Getúlio Vargas, nomeou um pernambucano para vir tomar conta do estado de São Paulo. Isso gerou uma série de descontentamento. O número de participantes chegou a 135 mil homens. As reivindicações solicitavam eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, eram contrários ao centralismo político de Getúlio Vargas, que centralizava tudo nas suas mãos, o poder nas suas mãos, e a favor da maior autonomia às unidades federativas, que cada estado tivesse o seu próprio governo, a sua própria Assembleia Legislativa, que cada prefeitura tivesse o seu prefeito, seus vereadores, que houvesse maior autonomia em cada unidade da Federação Brasileira. Os desdobramentos. O governo de Getúlio Vargas se recusou a atender às reivindicações e, após 3 meses de resistência, as tropas do governo venceram os revoltosos. O movimento constitucionalista apressou a elaboração do Código Eleitoral, que estabeleceu o voto livre, secreto e direto, e o voto feminino. Em 1934 foi promulgada uma nova Constituição. A gente precisa lembrar de 2 palavras assim que são palavras-chave quando a gente trata de Constituição. Uma Constituição ela pode ser outorgada ou promulgada. Qual a diferença? Uma Constituição outorgada. Outorgada significa imposta. Então o governo ele elabora as leis sem consultar a população, sem consultar Congresso, sem consultar juristas, simplesmente elabora as leis e coloca-se em vigor. Cumpra-se. Isso é uma Constituição outorgada, é uma imposição de leis e regras sem a consulta popular. E a promulgada? A promulgada é aquela que é discutida, que é elaborada, que leva em consideração os anseios da população, as necessidades reais que a população precisa. Então, nós tivemos uma Constituição promulgada. Num determinado momento, aí nós vamos ver que nós vamos ter uma Constituição outorgada novamente. Tá? Constituição de 1934. O que ela vai trazer de importante? A nova Constituição, promulgada em 17 de julho de 1934, mantinha o regime presidencialista em seu formato republicano e federativo, e também representava o anseio de um Brasil que se pretendia moderno e liberal. As características desta Carta de 34. Carta ou Constituição são a mesma coisa aqui. República Federativa e Presidencialista. O que significa isso? Qual é o nome oficial do Brasil? Vocês vão me dizer, Brasil? Não. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Houve uma época no passado que o Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil. E
com essa Constituição, o Brasil passou a se chamar República Federativa do Brasil. Federação por quê? Porque são vários estados unidos que formam um único país. E o regime de governo presidencialista. As eleições eram diretas, ou seja, você, eleitor, ia lá e votava no seu candidato de forma direta. Era você que escolhia, não tinha intermediários. O voto era secreto e universal. O que significa isso? Secreto, não é preciso você declarar para quem você votou, você não tem esse compromisso, isso tirava o poder dos coronéis, e universal, para todo mundo, vírgula, todos os maiores de 18 anos, homens e mulheres. Voto feminino, pela primeira vez aparece a presença do voto feminino. Eliminação do cargo de vice-presidente. O Getúlio Vargas, ele era tão centralista, tão centralizador do poder, que ele não queria nem vice-presidente. Tem presidente aí hoje que também tem medo de ter vice-presidente e o vice-presidente passar a perna nele. Se possível, manda para bem longe. Criação da Justiça do Trabalho. Isso foi um fato importante. Muito do que a gente tem hoje de direitos trabalhistas fazem parte dessa criação da Justiça do Trabalho. Instituição do pluralismo sindical. É um fato importante, porém um pouco controverso. Por quê? Porque começaram a surgir muitos sindicatos. Num primeiro momento, a criação dos sindicatos tinha sua função representativa das classes trabalhistas de forma direta. Realmente, eles estavam reivindicando melhorias para as classes as quais eles representavam. Porém, se propagou de uma forma tão grande a representação, a instituição de sindicatos, que os sindicatos se tornaram depois grandes fontes de arrecadação de dinheiro do governo, porque o governo tem que repassar uma parte da verba de arrecadação para os sindicatos. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, criar sindicato não é uma coisa tão simples mais. Por quê? Porque os sindicatos hoje visam muito mais o lucro do que o benefício propriamente dito do trabalhador. E nós temos hoje uma duplicidade. Tanto existe o sindicato dos trabalhadores, como existe o sindicato dos patrões. Existe o sindicato patronal, que é o dos patrões, e o sindicato dos trabalhadores. Leis trabalhistas. Jornada de trabalho de 8 horas, isso é um ganho, porque as pessoas trabalhavam 9, 10, 11, 12, chegavam a trabalhar até 16 horas por dia, Então era uma forma desumana. Férias remuneradas e outros benefícios que antigamente não existiam. Na sequência da página 11, nós vamos ter a troca de ideias. Então vocês vão ler a comanda dessa atividade, troca de ideias, e vão responder as questões letra A e B com base nessas informações. Em seguida, nós vamos trabalhar com o governo constitucional. Então agora o senhor presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, não governa mais do jeito que bem entende. Ele tem que governar de acordo com a Constituição que ele mesmo promulgou. Se ele promulgou, se ele assinou, colocou em vigor, é porque ele concordou. Então ele vai ter que trabalhar, governar de acordo com as leis e não mais com a sua vontade própria, simplesmente.
Como previsto, Getúlio Vargas venceu as eleições e tomou posse para mais 4 anos do governo no dia 20 de julho de 1934. Entretanto, o novo mandato foi marcado por muitas disputas entre os grupos políticos. Diante da diversidade de interesses das classes sociais brasileiras e da influência do nazifascismo e do stalinismo na Europa, surgiram duas grandes tendências políticas no Brasil: a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Então, nós vamos fazer um paralelo aqui. Nós vamos ter que dar um pulinho na Europa para poder entender esse processo. Na Europa estava acontecendo o quê? Os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Um período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ter o crescimento de governos totalitaristas, né? Governos ditatoriais. Benito Mussolini na Itália, Francisco Franco na Espanha, e o Adolf Hitler na Alemanha, entre outros, né? Portugal também teve o Salazar, enfim. Então nós vamos ter governos ditatoriais. E aí nós vamos ter a influência do nazifascismo, do nazismo e do fascismo. Duas formas extremamente austeras de governo. E o stalinismo, do Stalin, lá na Rússia. Então nós vamos ter essa influência chega no Brasil. E infelizmente chega no Brasil e surgem tendências políticas com esse mesmo embasamento, com essa mesma tendência de governo. Eles acham que era interessante governar da forma como governavam os líderes totalitaristas europeus. Ação Integralista Brasileira. Vamos lá para o quadro no PowerPoint. Essa Ação Integralista Brasileira, ou AIB, era um movimento político de extrema direita. O seu líder principal era o Plínio Salgado. As influências vinham do Hitler e do Mussolini. Então, do fascismo do Mussolini e do nazismo do Hitler. Qual era a característica principal? Forte nacionalismo, um nacionalismo exacerbado. Você amar a sua pátria é um dever, mas amar a sua pátria de forma exacerbada, exagerada, em detrimento de outras nações, sem levar em consideração o outro, aí já é uma forma que parte para o nacionalismo exacerbado. Antiliberalismo. Então eles eram o contrário, por exemplo, ao liberalismo que já estava começando no Brasil, né? Eles não queriam que as pessoas tivessem tanta liberdade assim para governar o país, por exemplo, tanta autonomia. Então eles eram antiliberais. E anticomunismo, porque tinha a influência do comunismo do Stalin na Rússia. E como a tendência do brasileiro é copiar tudo lá de fora, o Hitler tinha sua saudação nazista, né? Tinha a suástica, né? Os seus símbolos nazistas, tinha o Heil Hitler, a saudação nazista, e os brasileiros do Plínio Salgado, a ação integralista do Plínio Salgado, resolveu criar uma expressão do Anauê, uma expressão indígena. Olha que muvuca, né? Misturar